bom, eu também estou muito feliz. Quero te convidar a ficar à vontade na casa do Senhor. Pode se assentar. Você já cumprimentou quem está do seu lado aí? Sim ou não? Cumprimenta de novo então, uai. Molhei foi tudo aqui. Que bom que você veio. Fala com o irmão, né? Fala, irmão, que bom que você veio. Venha mais vezes. Bom, hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de Atos, certo? E na semana passada foi falar de Atos, capítulo. Qual que foi? Vocês lembram? Vocês estão com amnésia, hein? Qual vaso? 22, né? Atos capítulo 22. Eu vou ler na versão NVT. Vai aparecer na TV. Só que nós não vamos falar de 22, nós vamos falar do 23. Dando sequência, né? E só para você se contextualizar, certo? Atos capítulo 22, o apóstolo Paulo sendo acusado, né? O apóstolo Paulo, ele faz sua defesa, ele, em Atos capítulo 22, ele se coloca aqui como um fariseu, ele se coloca como um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, um judeu nascido da cidade de Tarso, e ele chega até certo ponto em que ele vai falando quem ele era, e aquelas pessoas que estavam ouvindo ele em Atos 22, por um momento eles se convenceram do que Paulo estava falando, até Paulo chegar no versículo, desculpa, calma aí, Ô, gente, pelo amor de Deus, perdi. Acho que foi no 22, isso. Isso, é no 21. Então, Atos 22 e 21, o apóstolo Paulo, ele revela um dos princípios da sua pregação, do seu ministério, que pode ir lá, vaso, 22 e 21, rapidão. O Senhor me disse, né, que ele coloca o comando de Deus para ele, que vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. Ou seja, quem é o gentil? Eu e você. A gente percebe que a essência de Atos dos Apóstolos, além de ser a formação da igreja, além de ser o derramamento de dons sobre os crentes, além de ser a visita do Espírito Santo, é também uma coordenada. Ele nos mostra qual foi o princípio básico do Evangelho, que sim, alcançar eu e você, que somos os gentios, certo? E nisso, quando a gente vê o versículo 21, quando Paulo fala a qual fim, para quem que Deus mandou ele ser enviado, a gente tem um versículo 22. A multidão ouviu Paulo até ele dizer isso, até ele dizer essa palavra, ou seja, esse aqui foi o final. A multidão estava escutando Paulo, até Paulo falar que o Senhor tinha mandado ele para os gentios. Isso aqui mostra que o judeu ele rejeitava muito o gentil. Mostra essa discriminação que o judeu tinha com o gentil na época. E então, eles começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto, porque eles diziam que Paulo não merecia viver, porque ele tinha sido enviado para os gentios, né? Então ele vai citar tudo aquilo que aconteceu com ele, da experiência no caminho de Damasco, ele ter sido curado por Ananias, ele vai citar tudo o que nós já lemos no livro de Atos dos Apóstolos, mas nesse ponto a gente percebe ainda mais a tensão que havia entre o judeu e o gentil. O gentil somos nós, irmão, eu e você somos os gentios, e o evangelho é para a gente. O evangelho não é só para o judeu, a salvação não é só para o judeu, é para nós também. Jesus vem primeiro para o judeu, mas o judeu rejeita a mensagem do Messias, então a salvação é estendida a nós. Eu creio que não é que Deus não queria que o judeu não rejeitasse. Eu acho que Deus fez isso pensando para que a salvação chegasse até nós. Caso contrário, ela não chegaria. Então, o judeu rejeita, então a mensagem vem para o gentil, e eu acho que
na onisciência de Deus, no seu poder absoluto, ele falou, endureceu o coração do judeu para que a salvação chegasse até nós, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio nisso. Então, a gente tem aqui o cerne da mensagem, que é a pregação do evangelho para nós, e a missão de um judeu, né? Olha que ironia do destino. Quem que Deus levanta para trazer a mensagem para ser o apóstolo dos gentios? Um judeu. Então Paulo, que era um judeu, estudado, conhecedor da lei, cresceu ouvindo a lei, cresceu tendo contato com a lei, esse homem foi levantado para ser o apóstolo dos gentios, para ser o apóstolo das nossas vidas, para ser o evangelista primeiro dos gentios. Esse homem que era um judeu, vinha de uma descendência judaica, vinha de um povo, de um costume judaico, mas que vem ser o líder, o grande líder da igreja, aí no primeiro século, até hoje é um dos grandes líderes da igreja, apóstolo da nossa gente, do gentio, eu e você. Então, a vida de Paulo está chegando no final aqui, né? Paulo aqui está sendo, que ele se apresenta diante do Sinédrio, depois ele vai para Roma e depois a gente sabe o que acontece, né? Paulo é morto, mas aqui a gente percebe que no momento de tensão, no momento em que Paulo estava se defendendo, ele não deixa escondido o propósito do evangelho. O propósito do evangelho é alcançar eu e você, meu querido. E não tem judeu, grego, não tem fariseu, saduceu, não tem religioso, não. É quem crê no Senhor Jesus, aquele que crê e for batizado será salvo. E essa mensagem chegou até nós. E essa é uma das coisas mais fantásticas que existem. Porque no momento em que o apóstolo Paulo estava sendo acusado, ele poderia esconder, ele poderia maquiar, ele poderia chegar e falar assim, não, gente, vocês entenderam errado, eu quis dizer tal coisa. Ele poderia fazer isso, mas ele escolhe se colocar como um ministro fiel, um mensageiro fiel. E o que se espera de alguém fiel é fidelidade. Então, Paulo foi aprovado pelo Senhor aqui, eu acredito, mais uma vez, porque ele poderia colocar panos quentes, tentar amenizar aquela tensão que havia, mas ele não faz isso. É como se Paulo estivesse colocando mais lenha na fogueira, falando que ele tinha sido enviado para o gentil, porque o judeu, não, a salvação é só para o judeu, não é para o gentil, é para mim e para você também. Precisamos crer nisso, senão a nossa fé está em vão. Se a gente não crê que Jesus veio por nós, meu irmão, a gente perdeu a nossa fé de vista. Se a gente crê que a salvação é só para o judeu, então a gente está aqui à toa. Nós não estamos aqui à toa. Tem pessoas que procuram, de alguma forma, buscar linhagens de forma mitológica. Não, você é judeu porque o seu tataravô era judeu, então você é judeu. As pessoas tentam fazer isso, mas isso não existe. Nós somos gentios, filhos de baiano, de mineiro, de capixaba, de carioca, de paulista, filho do Brasil, gentil. Temos orgulho de onde pertencemos, a nossa terra, e nós não precisamos abraçar costumes judaicos para fazer parte da aliança de Deus. Você pode fazer isso abraçando a sua cultura, porque você é filho de Deus também, sendo brasileiro. Amém? Tem orgulho da sua pátria, meu irmão. Vão levantar uma bandeira aqui, vão levantar do Brasil. Amém? Vão levantar a bandeira do Brasil. Porque é de onde pertencemos, e o apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Então a salvação, ela está ligada à fé no Senhor Jesus, e não ao pertencimento a alguma pátria, a alguma nação. E isso precisamos ter bem alicerçados em nosso coração, para que a gente não perca a nossa fé de vista. Mas esse foi só a introdução, para você poder se contextualizar o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo, diante daqueles religiosos sendo acusado, né, falando, se defendendo, falando, não, eu passei por essa e essa experiência, e o Senhor me enviou aos gentios. Então ele é molestado, ele é xingado, as pessoas se levantam contra ele, tentam contra ele, até que ele se coloca ali como um cidadão romano. Então o cidadão romano não poderia ser julgado sem que houvesse uma causa aparente, sem que ele estivesse indo contra Roma, contra o governo, e então os judeus recuam, né, no seu ataque ao apóstolo Paulo, e aí no outro dia ele é levado ao sinédrio judaico, e é isso que nós vamos ler aqui. Atos 23 é Paulo diante do sinédrio. Pode ficar à vontade, minha irmã.
Atos 23, possivelmente sua Bíblia vai estar diferente da minha. Se tiver, não é que nós estamos com duas Bíblias diferentes, é que a sua versão é uma, a versão da minha é outra, mas o sentido é o mesmo. Amém? Amém? A minha versão é essa aqui, ó, NVT. E se você achar, nossa, está estranho o que Rickson está lendo, pode olhar aqui na TV que vai estar igualzinho que está no meu aqui, tá bom? Então Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Uau, legal. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir desta forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo diz: irmão, não sabia que ele era sumo sacerdote, pois as escrituras dizem: não falem mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns dos membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseus como eram meus antepassados e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. E aqui é interessante, porque a gente se depara com muito nome na Bíblia, e a gente se depara aqui com dois nomes, que são bem conhecidos por nós, que é o... cadê? Saduceus e fariseus. Quem era esse povo? Você já parou para perguntar quem que era esse povo? Sim, eram homens religiosos, eram partidos dentro da igreja, dentro da sinagoga. Então eram dois povos diferentes que dividiam ali espaço. Mas uns criam em uma coisa, outros criam em outra. Paulo era um fariseu. Isso tornava Paulo alguém ruim? Sim ou não? Não? Mas fariseu a gente associa a algo ruim, né? Você vai esbravejar com o irmão, xingar não, porque nós somos crentes. Mas você vai brigar com o irmão, você, ô seu fariseu, hipócrita. Tem uns que soltam até, ô sua mula de Balaão, né? Xingamento crente, né? Não, xingamento não pode xingar, gente, tá? É briga de crente. Ô mula de Balaão, ô Jezabel. Não pode xingar, gente, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. A gente associa o fariseu a algo ruim. E de fato, os fariseus foram um partido que perseguiu muito o ministério de Jesus, e a gente está vendo aqui também perseguindo o ministério de Paulo. Então os fariseus sempre estão na fita como algo ruim. Mas até aquele ponto ali da história, os fariseus, na verdade, contribuíram bastante para o crescimento e para a plenitude dos tempos, que é quando o Senhor Jesus veio. Tanto que o modelo de culto que nós temos hoje foi algo idealizado por fariseus. Então, esse modelo de culto que nós estamos fazendo, ler a palavra, canções de louvor, essa pregação da palavra, oração no final e finalização, isso é um modelo farisaico. Então, a gente presta culto hoje como os fariseus prestavam a Deus lá no passado. O mesmo modelo que você está vendo aqui. A gente absorveu a cultura farisaica sem saber, mas nós não somos ruins, tá bom? Você não é ruim. Isso foi algo que contribuiu para o crescimento do evangelho, da pregação do evangelismo. Então, o fariseu ele tinha contribuído de forma positiva para o reino de Deus até certo ponto. Mas então, alguns fariseus, aqui não vamos generalizar, porque a gente não pode chegar e simplesmente generalizar, porque poderiam ter alguns fariseus bons, algumas pessoas, uns religiosos, que, por exemplo, criam na ressurreição dos mortos. E o que Paulo está falando aqui? Eu sou fariseu como eram meus antepassados e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Paulo não se coloca aqui como ex-fariseu. Ele se coloca como sou fariseu, como eram os meus antepassados. Então, Paulo não se coloca como um ex-fariseu aqui, ele não coloca como se ele tivesse deixado de ser um fariseu. Ele compartilhava ali daquela crença farisaica, mas cria no Senhor Jesus. Então ele entendeu ali, dentro do judaísmo, a quem que era o Messias que viria. Logo, ele não se coloca como um ex-fariseu, mas sim como um fariseu, como os antepassados deles eram. E sabendo da tensão que existia entre os saduceus e os fariseus, ele coloca: eu estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. E aqui que é o ponto. Olha o próximo versículo que vai falar. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente.
Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e os levassem de volta à fortaleza. Então, o que aconteceu aqui? Paulo percebeu que tinham saduceus e fariseus e ele fala uma das crenças principais dos fariseus, que era a ressurreição dos mortos. E a gente crê nessa esperança da ressurreição, que um dia o Senhor Jesus irá nos ressuscitar para reinarmos em glória com Ele. Só que a dificuldade aqui era que os saduceus não criam nisso. Então criou uma tensão ali, uma violência, uma discussão violenta. Logo, com medo de acontecer alguma coisa que pudesse prejudicar o julgamento ali do Sinédrio, eles ordenam que Paulo fosse levado novamente à fortaleza, para que não acontecesse mais nada. Mas a gente já percebe aqui um pequeno detalhe da fé, como que elas têm se manifestado, né? Paulo está diante aqui de pessoas diferentes, e ele proclama a sua fé, e quando ele proclama essa fé, de repente vira uma chave na cabeça dos fariseus, de repente muda alguma coisa dentro deles. Por quê? O que antes eles estavam tentando condenar, agora já faz sentido diferente. Uma pequena palavra que Paulo fala, que ele estava sendo julgado pela esperança que ele tinha na ressurreição dos mortos, essa pequena palavra já mudou a cabeça do fariseu. Calma aí, é mesmo, e aí começa, Jesus ressuscitou, nossa, é mesmo, nossa esperança é nisso. Então as coisas começam ali a fazer sentido para os fariseus, após a fala do apóstolo Paulo. E aí eles colocam, que talvez um espírito ou um anjo tenha falado com ele, mas na verdade foi o Espírito do Senhor que falou com Paulo. Não foi uma revelação que veio a partir de um anjo do nada, no meio da floresta, no meio do mato. Não, foi o próprio Senhor Jesus que foi até Paulo e lhe revelou aquilo que Paulo tinha que crer e o que Paulo deveria de fazer. Então, aqui também coloca a base da nossa fé, que é a revelação do Senhor Jesus e do Espírito Santo na nossa vida. A gente não segue, Paulo vai falar que se um anjo, ou qualquer coisa, ou qualquer ou até mesmo o próprio apóstolo Paulo, aparecesse para eles pregando um outro evangelho, a não ser aquele que Paulo já estava anunciando, que fosse anátema. Ou seja, Paulo nunca tirou a base bíblica, Paulo nunca veio de alguma outra inspiração, a não ser a inspiração das Escrituras. A fé de Paulo estava na Bíblia. Então não foi um espírito qualquer, ou um anjo que apareceu para Paulo do nada, falando coisa nada a ver com ele. Não, foi o Espírito do Senhor que testificou as palavras das Escrituras no coração de Paulo. Assim como hoje, o que testifica a nossa fé é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. A Bíblia vai testificar a sua fé. Então tudo que você quer viver, vai viver, compare sempre à luz da Bíblia. Tudo que você pensa a respeito do Senhor, a respeito da sua fé, a respeito do que você acredita, compare na Bíblia. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é difícil, porque a Bíblia é muito grande, Ricos, a Bíblia é enorme. Tem Bíblia que tem 2.000 páginas, 3.000 páginas. Como que eu vou olhar? Então, é um exercício diário, dia após dia. E não somente você com esse exercício, mas participando de momentos como esse, você consegue avançar na sua fé. Você consegue amadurecer na sua fé. Você consegue entender coisas que você talvez não entenderia se estivesse lendo sozinho. Portanto, valorize a igreja, porque a igreja está aqui para isso, para te dar uma ordenação, para te coordenar no que você pode fazer, te ajudar. Que nós estamos para te servir. Amém? Amém? Ah, tá. Então, o comandante mandou retirar Paulo à força e o levou de volta à fortaleza. No versículo 11, naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, não foi um anjo, não foi um espírito diferente, não foi Samuel que saiu do chão para levantar, para falar, não foi. Foi quem? Jesus, o Senhor com letra maiúscula, S maiúsculo, o nome de Deus, Yahvé, olha que lindo, coisa linda, é o Senhor. Foi o Senhor que apareceu para ele, não foi qualquer um. Muitas seitas que surgem hoje em dia não, que vem surgindo aí no decorrer dos anos, muitas seitas, elas surgem sobre um pretexto. É uma pessoa que estava num lugar, apareceu um anjo,
falou um monte de coisa, escreve aí o que eu vou te falar, a pessoa escreveu, falou, o anjo apareceu, e aí todo mundo começa a seguir aquele maluco ali. E é assim que se inicia uma seita. Mas não é a forma como o evangelho está se iniciando, tem uma diferença. Porque aqui é o aparecimento do próprio Senhor Jesus, testificando para Paulo aquilo que está escrito. Jesus não veio cumprir algo da cabeça dele, não. O que Jesus veio cumprir foi a Escritura, foi a Bíblia. Nada do que Jesus falou foi contra o Antigo Testamento. Nada do que Jesus falou mudou alguma coisa que estava escrito no Antigo Testamento. Não. Agora, muita coisa que você vê hoje em dia, eu não vou citar o nome aqui de denominações, porque não é meu interesse ficar atacando ninguém. Mas muito você vê, fulano de tal, ele é o mestre supremo das leis, ele é o cara, é a pessoa que fala face a face com Deus, é a pessoa que Deus fala lá, se Deus sussurrar, ele escuta. E ele vai falar para mim o que eu tenho que fazer da minha vida, e ele recebeu uma revelação que ele vai ter que fazer assim, 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 e eu vou seguir o que ele está falando. Isso é uma seita. Porque qual que é a principal base de revelação para uma igreja saudável? A Bíblia. Essa é a principal base. Se for a Bíblia e mais alguma coisa, já está errado. A principal base para você, meu irmão, é a Bíblia. E ela está disponível. Ela não está lacrada, ela não está trancada, ela está disponível para você. Muitas seitas que surgem hoje em dia, e pessoas são enganadas por seitas, é porque a pessoa não tem a vontade de simplesmente chegar na Bíblia e comparar aquilo que a pessoa está falando com o que está escrito. E é por isso que a gente dá valor à Bíblia, porque a Bíblia é a principal, a fonte principal de todo conhecimento, de toda revelação de Deus para nós, para nos conduzir na nossa fé. É a palavra de Deus, somente ela, somente a Escritura. Então não foi qualquer um que apareceu, foi o Senhor. E as palavras do Senhor para o apóstolo Paulo, e de novo, a gente está ouvindo isso aqui de quem? De Lucas, né? Quem está escrevendo isso aqui para nós? Lucas, o médico amado. Então naquela noite, Lucas está falando, o Senhor apareceu a Paulo, possivelmente, Lucas está ali com Paulo na prisão, e Paulo está relatando o que aconteceu. E quais são as palavras do Senhor para o apóstolo Paulo? Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Então nada do que o Senhor fala, ele aparece e fala, nada do que você vai ver Deus aparecendo, vai ser ele mudando alguma coisa que está escrito no Antigo Testamento. Vai ser sempre cumprindo o que está escrito. Então essa aparição para Paulo, ela testifica do testemunho que nós temos que dar, do testemunho que o apóstolo Paulo deu, e que ele ia dar também o testemunho em Roma. Ou seja, Paulo sabia que ele ia sair dali? Sabia? Sim ou não? Sabia? Sim. Mas eu vou te pintar a situação, você me fala se você teria a mesma fé que Paulo. Você está diante de pessoas nervosas, planejando te matar, querendo te assassinar. Você está preso, sem poder sair correndo, e você está ali em prisão, à beira da morte. Deus aparece para você e fala, igual você fez aqui, você vai fazer em Roma também. Você vai virar para Deus e falar, não, Deus, impossível, eu vou morrer aqui agora. Estou preso aqui, estou nessa situação aqui, eu não vou sair daqui vivo. As pessoas vão me matar. Mas Paulo, qual que era a certeza de Paulo? Não, Deus falou que eu vou testemunhar em Roma, eu vou testemunhar em Roma. Paulo cria na palavra de Deus. Ele não tinha medo, com a situação que está acontecendo, calma aí. Se tem uma promessa de Deus, meu irmão, fica tranquilo. Vai vir tempestade, vai. Estou no barco aqui, Deus, você dormiu? Dormi não, estou descansando minhas vistas. Entendeu? Você acha que Deus está dormindo, ele está só descansando a vista, sei lá, está querendo só descansar a vista. Não sei, Deus não tem estigmatismo, né, irmão? Né? Eu estou usando esse óculos aqui, tem grau? Tem não. É só para descanso. Né? Era meio e meio, agora já está 1,5. Nossa, 1,5 não, 1 grau aqui e meio grau aqui. Mas é para descanso essa lente minha aqui. Né? Mas não é a mesma coisa de Deus, não. Deus não tem estigmatismo, ele não precisa de óculos. Mas Deus está descansando no seu barco, está com o olho fechado lá, mas não está dormindo, ele está vendo o que está acontecendo. E se existe uma promessa, ela vai se cumprir. E por que ela vai se cumprir? Porque Deus quer, meu irmão. Tudo que ele fala, ele cumpre. Tudo que ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para arrepender, está tudo certo. Né? Pode vir dificuldade, deixa vir. É melhor, porque na dificuldade a gente louva a Deus mais. Olha que fantástico.
né? Tem gente que, a gente fala isso sempre, né? Tem gente que se recebeu uma bênção na face da igreja, tem hora que Deus, não, deixa vir prova, porque a prova aproxima, a prova te traz para perto. Está tendo muita prova, é porque Deus te quer mais perto, meu irmão. Continua aproximando, continua, tá bom? Na minha Bíblia aqui está escrito, no versículo 12, tem um título, né? Porque vai dividindo em títulos, e o nome do título é O Plano para Matar Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava na beira da morte. Mas se Deus virou para ele e falou, você vai me testemunhar em Roma, assim como você me testemunhou em Jerusalém, fique tranquilo, tenha ânimo, Paulo, fique feliz, porque você não vai morrer aqui. Paulo acreditava na palavra de Deus. Esse é o diferencial do apóstolo Paulo. E ele não só tem esse diferencial por ele mesmo, mas para inspirar a nossa vida também. Porque isso serve para a gente. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Se existe uma palavra de Deus sobre você, tenha ânimo. Fique tranquilo. Se acalme. E na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram. Alguns judeus, não está falando que são todos, então nós não podemos generalizar. Todos os judeus são atribulados, são hipócritas. Não. São todos, alguns. Todos os fariseus são do demônio? Alguns são, alguns não. Paulo não era. Então, ele se coloca como um fariseu, ele não tira esse título de fariseu dele, porque ele era um fariseu. Ele compartilhava da fé dos fariseus. Só que ele direcionou a fé dele correta. Então, alguns judeus, de novo, alguns judeus, não são todos, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando que não iriam comer e nem beber antes de matar Paulo. Ou seja, esses caras estavam determinados a matar Paulo mesmo. Paulo aqui está diante da sua sentença de morte. Você imagina uma pessoa virar e falar assim, eu não vou descansar até eu matar fulano. Já pensou? Eu não vou dormir. Meu Deus, menos de 24 horas, porque ninguém aguenta ficar mais de 24 horas acordado, né? Alguém aguenta ficar? Não. Então é mais ou menos isso. Tem hora que você vai fazer um jejum de 12 horas difícil, imagina os caras falar assim, não, eu não vou comer, nós não vamos comer, se juntaram, nós não vamos comer e nem beber antes de matar Paulo. Nossa, então Paulo tinha menos de 12 horas de vida aqui, se dependesse desses caras. Menos de 12 horas. Então Paulo tinha 12 horas para sair daquela prisão, rachar fora dali para ele não ser morto. Porque os caras iam dar fome, né? E quando a fome apertasse, eu acho que ia apertar mais a vontade de matar Paulo ainda. Então, versículo 13, a conspiração envolveu mais de 40 homens. Já pensou, gente? 40 homens contra você? 40 pessoas indo atrás de você? Dá para correr? Dá. Eles são 40, mas dá para correr, não dá? A academia está em dia? Tá? Você está correndo na esteira? Eu não faço cardio na academia. Eu não faço esteira. Não dá tempo. Já pensou? 40 homens vindo para te matar? Vai ter que correr, né? Descalço, de sandália, né? Já pensou sandália? Correr de sandália? A gente tem tênis hoje, né? Já pensou Paulo correndo de sandália, gente? Que coisa mais tenebrosa. Já pensou se a correr da sandália estoura e Paulo cai? Pesado. Então, mais de 40 homens se reuniram, essa conspiração para matar Paulo. Eles foram aos principais sacerdotes e líderes do povo e lhes disseram, juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho e finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou, o preso Paulo me chamou e me pediu que trouxesse o senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu, alguns judeus pedirão que o senhor se apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu, não deixe ninguém saber que você me contou isso. Meu irmão, esse livramento aqui na vida de Paulo se deu baseado numa fofoca
Legal, né? Deus usa até uma fofoca para te ajudar, meu irmão, quando você tem uma promessa. Aí você vai falar assim, não, fofoca não é de Deus. Realmente não é, não é para você ficar fazendo fofoca em nome dos outros, viu? Pelo amor de Deus. Mas Deus usou esse homem aqui em uma fofoca, né? Ele ouviu e foi, deixou ele lá calado, né? Ô Paulo, os caras estão querendo te matar. Não, vai lá e conta, Paulo, vai lá e espalha a fofoca para o comandante. Aí, o sobrinho dele foi lá e espalhou a fofoca. Deu certo, né, gente? Bom, fica tranquilo que nós vamos tirar Paulo dessa aqui, fica tranquilo. Baseado numa mensagem, né, de cunho de fofoca. Mas está tudo certo, né? Deu certo, Deus usou esse menino. Usou sim ou não? Sim, usou. Mas só Deus sabe como que isso aqui deu certo, né? Só Deus sabe por que dessa forma aqui é correto, mas nós não podemos ficar fazendo fofoca, gente. Pelo amor de Deus, você é crente. Você é crente. Se for fazer fofoca, o que acontece? Qual que é a dinâmica da fofoca? Eu vou falar. Deixa eu falar primeiro, depois a gente segue. O que é fofoca? Você imagina que você vai falar algo para alguém, mas imagina que é você no lugar da pessoa que está sendo falado. Você ia ficar feliz? Não. Então acabou, isso é fofoca. Beleza? Beleza? Deu certo? Deu para entender? Eu vou falar de fulano. Imagina ser fulano falando de você. Você ia ficar feliz? Se era você na situação dele. Não ia ficar feliz, eu ia me sentir mal, ia me sentir constrangido. Fofoca traz constrangimento. Constrangimento não é um sentimento legal. E nós somos crentes, nós temos que espalhar paz e amor pela terra e pelas pessoas. Nós principalmente, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, acabei de te dar uma pregação aqui sobre fofoca, viu? Então, se você fofocar agora, você vai pecar consciente, beleza? Não mais inconsciente. Pode ser? Tá bom? Já tirei de minhas costas o fardo, agora já está nas suas costas aí. É só não fofocar que está tudo certo. Beleza? Beleza. Então, versículo 23, desculpa. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Daqui a pouquinho. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Meu Deus do céu, isso tudo para proteger Paulo, tá vendo? Porque esses 40 agora não é mais nada. Pô, tem 200 soldados, só aí já era o suficiente para exterminar esse cara, né? Aí mandou 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo ainda. Mas só os cavalos davam conta dos 40, não dava? 70 cavalos contra 40 homens, dá certo, não dá? Os cavalos acabavam com isso. Não, deve ser uns pangaré bem nutrido, né? Uns quartos de milha violentos. Acabava com aqueles caras, acabava. Mas aí o comandante, tamanha era a importância de Paulo ser julgado da maneira correta, que ele manda Paulo ser conduzido por 470 pessoas e 70 cavalos. Dá para você? Legal, né? 470 pessoas mais 70 cavalos para conduzir esse homem. Vai lá, 9 da noite, providencia um cavalo para Paulo e leva-o em segurança ao governador Félix. Vai lá com Paulo, vai protegendo, escoltando Paulo para que nada aconteça com ele. E essa é a importância que o povo dava na época para o julgamento correto. Era para não haver injustiça. Paulo era um cidadão romano, ele não poderia ser julgado a não ser pelo governo lá, por Roma. A não ser que fosse um assunto menor, ele poderia ser julgado nas províncias. Mas uma coisa nesse nível, que poderia levar em risco a vida de um cidadão romano, eles valorizavam isso, a cidadania. Então, para que não houvesse nenhum dano à justiça, o comandante chamou 2 oficiais, soldado, lanceiro, cavalo, providencia um cavalo para Paulo, 71 cavalos, e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: de Cláudio Lícias, que é o comandante Cláudio, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferiu para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e o enviei de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor.
não o Senhor Deus, mas o Senhor excelentíssimo governador Félix. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província era, e ele respondeu, da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando os seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Fechamos o capítulo 23. Que a gente aprendeu algumas coisas, né? A gente tem várias reflexões para nós. Eu acho que de principal é que Deus tinha uma palavra sobre Paulo, e essa palavra se cumpriu. Então Paulo, que estava num momento de pré-morte, vamos falar assim, né? Momento que ele ia morrer, 40 pessoas. Qual a probabilidade de ter alguém aliado a Paulo no meio daquelas pessoas que estavam conspirando para matar ele? Qual a probabilidade? Qual a probabilidade de ter alguém envolvido em um assunto que iria prejudicar Paulo a ponto de levar ele à morte? Tinha um cara ali que era sobrinho dele, meu amigo. É a mesma coisa de juntar 40 pessoas dentro da cidade aqui, falar, vamos conspirar contra o apóstolo Rogério. E eu estou lá no meio ouvindo tudo que eles estão falando. Sobrinho, como assim? Será que eles não perceberam o sobrinho de Paulo ali, ouvindo tudo? E estava lá. O que o sobrinho fez? Deixa eu ir correndo contar para meu tio. E ele vai até esse lugar e conta e fala, olha, os caras estão querendo te matar. Paulo vai pensar o quê? Como assim? O que eu vou fazer da minha vida? Mas Paulo não se dobra diante dessa possibilidade de morte, porque ele também já tinha passado por outras experiências de espancamento, a quase morte. Paulo foi largado no deserto, quase morto. Mas Paulo sabia que no momento que ele foi preso, né, ele estava chateado, com certeza, e foi por isso que Deus foi até ele no versículo 11, e simplesmente disse a Paulo, Paulo, tenha ânimo, fique tranquilo. E aqui eu acho que é a principal palavra de Deus para a nossa vida, quando nós estamos abatidos, ou com alguma dor, ou com algum problema, ou com alguma situação que vai nos levar a um deserto. A principal palavra de Deus para nós é tenha ânimo, fique feliz, não se dobre diante da adversidade, porque foi isso que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, foi essa porção de ânimo que o apóstolo Paulo recebeu de Deus, que é, Paulo, tenha ânimo, da mesma forma que você falou para eles aqui, você vai me testemunhar lá em Roma também, você também vai falar de mim lá em Roma, na sua terra natal, na sua cidade natal, cidade natal não, Paulo era de Tarso, enfim, lá na sua nação, você vai falar de mim lá, então fique tranquilo, tenha ânimo. Eu acho que a morte, ela não incomodava tanto Paulo, porque em diversos pontos, ele escreve, né, ele escrevendo suas cartas, ele vai falar que viver é Cristo e morrer é lucro. Eu acho que a morte, ela não machucava tanto Paulo. Eu acho que a possibilidade de ter que encerrar suas pregações atormentava mais ele do que a própria morte. Eu acho que a possibilidade de Paulo não estar morto e não, falar assim, não, depois que eu morrer eu não vou pregar mais, eu não vou evangelizar mais, eu não vou testemunhar mais. Eu acho que isso poderia afetar mais o coração de Paulo do que a própria morte. Tamanha era a vontade do apóstolo Paulo de pregar a palavra, de testemunhar acerca de Jesus. Então, diante da morte, Jesus, ao invés de chegar e falar, Paulo, tenha ânimo, esse povo é tudo chato, tenha ânimo, você é melhor, você consegue, eu sou um Deus que eu sou coach, então eu vou te motivar, e aí se motive, você está na prova, olha, você é importante, você é bom. Não, Deus chega para ele e fala, fique tranquilo que você vai testemunhar para mim lá em Roma também. Deus não foi um Deus coach aqui. O ânimo de Deus para o coração do discípulo, do pregador, não é falar que ele é bom, é falar que ele vai continuar pregando. O ânimo de Deus para um evangelista não é falar para o evangelista que você é bom, fique tranquilo, eles vão ver, sua vitória vai ter sabor de mel, fique tranquilo. Não, fique tranquilo, você vai pregar mais, você vai testemunhar de mim em Roma também, fique de boa, você vai morrer não, eu vou te preservar,
para você continuar pregando. Só que, meu irmão, se hoje Deus, diante do deserto que você está vivendo, não sei o que você está vivendo, mas se diante do deserto que você está vivendo, Deus chegar para você e falar, fique tranquilo, você vai continuar falando do meu nome e testemunhando de mim. Se você ouvir isso, ao invés de, fique tranquilo, eu vou acalmar o vento da tempestade, será que você vai ficar tão feliz quanto? Porque tem muita gente querendo, que está com Jesus no barco, que está querendo que Jesus levanta para acalmar o vento da tempestade, mas às vezes Deus não quer fazer isso. Às vezes Deus quer te dar a possibilidade de viver uma tempestade, de viver uma tribulação, de viver um problema, e no processo desse turbilhão de coisas acontecendo, você louvar Ele mais, você servir Ele mais, você buscar Ele mais, você orar mais. Talvez seja isso. E aí você está, Deus, acorda, abre os olhos, acalma o vento da tempestade. Deus, não quero isso não. Deus podia, com um simples decreto, exterminar aqueles 40 homens, poderia. Deus estava dentro da prisão com Paulo, ele poderia chegar para Paulo e falar assim, Paulo, levanta aí, eu vou de novo chacoalhar isso aqui, fazer um terremoto, você vai sair daqui. Poderia, mas não, Deus chega e falou, Paulo, fique tranquilo, tenha ânimo, você vai continuar pregando, você vai continuar testemunhando, você vai continuar testificando as minhas palavras, você vai seguir sendo o meu discípulo, fique tranquilo, você ainda vai, além desse lugar, você vai falar lá em Roma também. Isso aí define como que era o coração do apóstolo Paulo, porque a segurança dele não estava em ser livre ali da prisão ou daquelas pessoas, a segurança dele estava em continuar pregando, continuar falando, continuar testemunhando. Será que você tem a mesma vontade que o apóstolo Paulo de testemunhar de Jesus? Será que seu coração está alinhado nesse ponto? Será que a gente não perdeu de vista um pouco o que é ser discípulo? Porque ser discípulo é isso, ser embaixador de Cristo é isso. É lindo a gente chegar e falar, tudo posso naquele que me fortalece, sem a gente saber o que isso quer dizer. O que quer dizer tudo posso, pois Cristo me fortalece? Quer dizer que Paulo, quando falou sobre isso, ele estava num discurso em que ele virou e falou assim, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é não ter fome, eu sei o que é ter um lugar para dormir, eu sei o que não é ter um lugar para dormir, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é ser bem recebido, eu sei o que é ser mal recebido. Mas não importa, porque de todas as coisas eu tudo posso, pois Cristo me fortalece. Não é que você pode ganhar tudo, não. É que você pode passar por qualquer coisa, porque Cristo está com você. Na tempestade está lá, na bonança está lá também, no monte está lá, no vale está lá também. Né? A situação muda, mas Deus não. Você vai estar passando por um momento bom daqui a um tempo, talvez, daqui a um ano, você está passando por um momento totalmente diferente do que você está passando hoje. Deus está com você. Mas hoje também Ele está. Ele não muda. Ele continua, mesma coisa. Portanto, que atribulava Paulo, na minha concepção, era ficar sem pregar, era morrer e não falar mais do amor de Cristo. E o que te atormenta? O que te atribula? É faltar o dinheiro? É faltar o recurso? É faltar o emprego? É faltar uma condição? É faltar um status? É isso que te atribula ou é não conseguir pregar a palavra? A gente precisa rever nossas prioridades, a gente precisa rever nossas motivações, todos os dias a gente tem que rever. A gente tem que saber em quem cremos, como cremos e por que cremos. Por que eu creio em Deus? Por que eu creio em Jesus como meu Salvador? O que isso significa? A gente precisa ressignificar a nossa fé, para que a gente chegue cada vez mais perto de Jesus e de uma satisfação interna que só Ele preenche, meu irmão. Às vezes a falta da voz de Deus, você fala, Deus não está falando comigo, na verdade você não está sincronizado com o que Deus está falando, é por isso que você não está ouvindo a voz dEle. Porque na tempestade Ele fala, na calmaria também. Jesus levantou diante da tempestade e Ele falou aos discípulos, Ele não ficou calado. Por que vocês estão com medo? Acalma, vem tempestade, vocês não têm fé? Como assim? Caso vocês não têm fé ainda, Deus falou depois que acalmou também. Então, ressignifica a sua fé. Entenda melhor no que você crê e por que você crê. Acho que é o principal. Por que você crê no que você crê? Vale a pena? Você vai falar, vale. E aí eu te pergunto, por quê? Aí você, porque vale. Mas por que vale? Por que você quer crer em Jesus?
Você sabe o que significa crer em Jesus? Você quer esse evangelho aqui? Você quer isso aqui? Você quer estar num momento de prisão e diante da vida e da morte e você falar: Senhor, eu tenho só um medo. Meu medo é ter que parar de pregar, é ter que parar de testemunhar o seu respeito. Será que você consegue fazer isso? Porque tem gente que, nem estando livre, consegue desenvolver esse tipo de pensamento. Quem dirá preso? Paulo estava preso. Ele era um homem igual a você, igualzinho, cheio de falha, defeito. Alguns tinham ele como brigão, como usar o cajado, também de derramar o bálsamo, mas de usar o cajado. Um homem firme, fiel, estava passando por um momento de morte, ele ia morrer, mas sua fé estava intacta, inabalável. E Deus, ele não vem com palavras de motivação. Às vezes o que a gente menos precisa, meu irmão, é palavra de motivação. Às vezes o que a gente precisa é de um choque de realidade, para a gente entender que nós não somos nada, e se não fosse pelo Senhor, nós nem aqui estaríamos. Se a gente entender o tamanho da nossa pequenez, a gente vai entender por que Deus teve que intervir na história. E se a gente entender por que Deus interviu na história, a gente vai se sentir tão amado. Você vai se sentir tão amado o dia que você entender isso, que você não vai precisar de palavra de motivação, porque o simples amor do Senhor vai ser suficiente para você. Muita gente busca palavras bonitas, palavra coach, pregação coach, para aumentar a minha percepção, o meu estado de espírito, eu me senti bom, eu me senti grande. Mas, meu irmão, quanto menor eu me sinto, melhor. Quanto mais eu entendo a minha pequenez, mais eu fico feliz. Porque eu percebo que se eu tivesse o poder que Deus tem, eu não faria as coisas do jeito que Ele faz. Se eu tivesse... Vocês já viram aquele filme Todo Poderoso? Quem já viu? Já viram? Alguém já viu esse filme? Passando na sessão da tarde. Com o Jim Carrey. E aí o Jim Carrey, ele está tudo dando errado na vida dele, aí Deus aparece, e ele fala: Deus, se eu tivesse seu poder, eu poderia fazer o que eu quisesse, ia dar certo. E ele começa a usar Deus, tá bom, usa meu poder. E aí ele começa, hoje é engraçado, ele começa a responder todas as orações com sim. Tudo que o povo pedia, ele botava sim, 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 porque ele não aguentava, era um tanto de pedido. Gente, esse filme é legal. E ele traz uma reflexão, é de comédia, mas ele traz uma reflexão. E ele percebe: nossa, eu tenho todo o poder, mas eu não sei gerir esse poder. E Deus tem todo o poder e sabe gerir, meu irmão. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de tudo, Ele faz tudo. Esse filme é fantástico. E era isso, enfim. A gente, talvez se a gente estivesse no controle das coisas igual Deus está, a gente faria tudo errado. Por isso que eu entendo que quanto menor eu sou, eu não posso nada, oh Deus, eu sou fraco, mas eu sei que a misericórdia dele está sobre mim, e tudo que eu faço é para a glória dele, é porque ele me capacitou, é porque ele me salvou, é porque ele me protege, é porque ele é meu escudo, ele é minha fortaleza, e eu preciso dele, 100%, totalmente dependente, totalmente. Não tem um dia que eu não levante que eu não precise de Deus, não tem um dia que eu não subo nesse altar que eu não preciso dele. Ah, você prega... Meu irmão, é Ele. Se fosse depender de mim, eu faria tudo errado. É Ele, é o Senhor. Na sua vida também, a mesma coisa. Dependesse de você, estava tudo lascado. Mas, porque tem Deus na sua vida, está tudo certo, meu irmão. Portanto, alinha o seu pensamento, a sua mente nele. Fica buscando solução miraculosa para o seu problema financeiro ou para o seu problema emocional. Não, a solução é Jesus. Vai para Jesus, irmão. Jesus resolve tudo. Não fica tentando achar artifícios de formas mitológicas, de fazer um ultra jejum de 24 horas sem comer, porque eu quero abrir tal porta. Meu irmão, deixa eu te falar. O verdadeiro jejum é você ser obediente a Deus. Obedeça a Deus. Está tudo certo. Tem dificuldade. O pessoal começa a fazer umas loucuras. Não, é subir a escadaria de joelho. Não precisa não. Quer fazer? Pode fazer. Pode fazer. Estou impedindo não. Vai lá e faz. Quer atravessar o Marajoara todo aqui ajoelhando naquela obra ali que está ali,
aquele murundum que eles fizeram para baixo, daqui a pouco vai subir, eu acho, mas naquele negócio ali de furar pneu de carro. Então, você quer passar por ali de joelho e falar, oh Deus, é meu sinal de sacrifício. Pode fazer, meu irmão, mas obedece a Deus também. Se você não obedecer, o seu sacrifício vai adiantar de nada. Nada. Obedece a Deus. Quer fazer voto? Faz. Mas o principal é obedecer a Deus, meu irmão. Deus não é barganha, não. Deus não barganha com ninguém. Ele tem tudo aí. Para que ele precisa do seu barganha? Ele não precisa de você, não. Oh, Deus precisa de mim? Precisa não. Não precisa. Nós estamos aqui pregando. Mas no dia que nós não tiver, tem outros. Então você acha que daqui 150 anos eu vou estar aqui? Não vou estar não, gente. Você acha que o apóstolo Rogério vai estar aqui daqui 100 anos? Não vai não. E aí? Vai parar? Não, não vai. Por quê? Porque é obra de Deus. Ele é o motivo de estarmos aqui. Né? O dia que nós não estivermos, vai ter outros. E vai ter outros. E vai ter outras pessoas. E não vai parar. A obra de Deus não para. Quando Paulo morreu, a obra de Deus parou? Não. Não. Quando os discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos, a maioria foi morto, martirizado, morto por causa da sua fé. Por acaso acabou a igreja? Porque os precursores morreram? Não. Porque ele é a razão de estarmos aqui. Por isso nós precisamos dele, gente. Deus não precisa da gente. Ele nos faz participar com toda alegria, irmão. É uma alegria estar participando disso aqui. É uma alegria estar pregando. A gente participa, Deus permite, nos dá misericórdia, nos dá graça de poder compartilhar a mensagem com alegria. E nisso se manifesta o amor de Deus, e aí eu percebo, nossa, eu sou tão falho, mas Deus me deixa participar. Deus me deixa fazer parte do corpo dele. Deus me deixa edificar a vida de pessoas. Deus me ajuda a poder pregar. É na dependência que você percebe como Deus é bom, irmão. Portanto, seja mais dependente. É difícil, né? Difícil você se humilhar. Ninguém quer se humilhar. Você fala, eu me humilho para Deus. Não. Você tem que fazer mais para se humilhar para Deus. Eu me humilho, eu dobro o joelho. Beleza. Mas se seu coração não estiver dobrado, você não está se humilhando. Eu vou servir a Deus todos os dias na igreja. Se não tiver obediência, não adianta. Se seu coração não for transformado, não adianta. Se você não nascer de novo, não adianta. Não adianta. Dependência, irmão. Grava isso. Se humilhe para Deus, de verdade. Se humilhar para Deus, muitas vezes, não vai ser você ajoelhar no milho, dobrar sua cabeça, comer o pó da terra, rasgar suas vestes. Se humilhar para Deus, talvez seja você abrir mão de algo que você quer fazer, mas você para de fazer por amor a Ele. Se humilhar para Deus, muitas vezes, é você estar gostando de fazer um negócio, mas está contra a Bíblia. Aí você fala, quem que eu vou servir? Vou servir ao prazer da minha carne ou o prazer do Senhor? Eu vou servir o prazer do Senhor, então vou deixar de fazer o prazer da minha carne para servir a Deus. É aí que reside a humilhação. É você deixar de fazer algo por amor a Deus. Isso é se humilhar. Mas a humanidade do jeito que está, gente, para se humilhar, meu irmão, está cada um querendo pisar na cabeça do outro. Está feio o negócio. Cada um querendo parecer mais que o outro, cada um querendo ter mais reconhecimento que o outro. Não importa que a gente diminua e ele cresça, meu irmão. Se você chegar aqui e ouvir a mensagem e não saber nem meu nome, eu não estou preocupado. Se você souber o nome de Jesus, está bom. Agora, mas você sabe meu nome porque eu falei aqui, né? O Rickson, não sei o quê. Você sabe. Talvez você não gravou, mas você sabe. Mas quanto menos holofote tiver em quem está pregando, mais Jesus é exaltado. Por isso que minha intenção aqui hoje não é você sair olhando para mim e falando, nossa, que menino abençoado. Fala assim, nossa, que Deus gracioso. Porque o menino estava só falando. Você sai daqui assim, meu irmão, minha missão foi concluída com sucesso. Se você sair daqui com o coração amando a Jesus mais, renunciando ao seu pecado por amor a Ele, eu vou ter a minha missão como, não concluída, né? Porque eu não vou morrer, né? Continuada. Vou continuar vindo aqui para tentar, de alguma forma, te ajudar a conduzir sua fé. Amém? Se o Senhor me der graça, aqui estou. Amém? Abençoa quem está do seu lado e fala, Deus te abençoe. Aí fala, fofoca não pode, viu?
Fala assim, fofoca não pode, irmão, pode falar com ele. Não é só porque o sobrinho de Paulo fofocou que você tem que fofocar não, viu? Só se Deus mandar, mas isso você não vai saber, né, então... Age igual a Bíblia, irmão, age igual a Bíblia que está tudo certo, viu? Não foi fofoca não, né, gente? Foi informação, foi um mensageiro, né? Um mensageiro da paz, um mensageiro do livramento, né? Vamos falar que foi fofoca não, coitado. Coitado do menino. Daqui a pouco nós estamos aqui falando mal dele, ele foi usado, né, por Deus para salvar Paulo. Maravilha, lindo, né? Maravilhoso. Vamos louvar a Deus por isso. Mas é isso, gente. Quero encerrar o culto. Quero te dar a possibilidade de ir para sua casa, para sua família, descansar, né? Se você chegar em casa, você estiver só também, a sua família é Deus, é o Senhor, é o seu Pai, vai se relacionar com Ele, vai conversar, vai orar, vai ler a Bíblia. Eu falo isso sempre, nem que seja a última coisa que você faça no seu dia, mas ou ore ou leia a Bíblia. Cultive essa cultura na sua vida. Cultive essa cultura. Amém? Rickson, eu não estou entendendo a Bíblia, não sei o que, estou com dúvida. Pode me chamar, tem meu zap aí? Tem? Vocês têm meu zap? Se não tiver, pode pegar meu zap. Pode pegar meu WhatsApp, estou com dúvida no negócio que eu estou lendo, não estou entendendo, como é que é esse trem aqui? Vai ser uma honra poder te ajudar. Tá? É importante que você leia. Leia a Bíblia, que o Senhor vai falar com você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Sim ou não? Vocês falaram sim, eu não vou encerrar não, porque quase ninguém quer que encerre, que ninguém mais falou sim. Eu vou perguntar de novo, porque às vezes vocês estavam distraídos, né? Aí você senta para eu falar, levanta de novo. Não, brincadeira. Vai ser na igreja católica, né? Amém. Aí senta todo mundo. Levanta agora para receber o padre. Aí fica de pé. Aí senta de novo agora. Aí levanta de novo. Eu já fui, eu falei, ué gente, estou fazendo agachamento aqui, eu achei que eu estava na academia. Nada contra irmãos católicos que estão assistindo aí. Minha família toda pro outro lado é católica. Eu, assim, não vou falar mal, né? Amém. Amém, gente? Vocês estão felizes? Que Jesus é o motivo da sua alegria. Amém? Quero dar honra ao pastor Aires para ele poder encerrar o culto para nós, orar, abençoar nossas vidas, viu? Que Deus te abençoe. Só uns rápidos avisos, né? Meu tio já foi embora? Meu tio já foi embora? Olha lá o carro. Olha se está lá, já foi embora? Acho que já. Já saiu? Domingo é o aniversário do pastorzão, né, gente?